Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em cada coração, balsamizando dores, enxugando lágrimas, esclarecendo dúvidas, fortalecendo a fé. Vamos conversar hoje um pouco sobre o tema Sempre é tempo de recomeçar. Escolhido sob a inspiração dos bons espíritos, à frente a mentora Glorinha, e se nós formos decodificar cada elemento ou cada palavra deste tema, observaremos que sempre é um advérbio de tempo com tendência ao infinito. Tempo é a duração relativa das coisas que cria em cada um de nós a ideia de presente, de passado e de futuro. E recomeçar é um verbo que significa retomar algo após uma interrupção ou começar de novo. Como de praxe, nós sempre buscamos uma base evangélica para o tema a ser debatido. E no caso dessa proposta de hoje, nós fomos encontrar esta base evangélica em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, em que Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uma conversa que Jesus está tendo com o doutor da lei. O nosso ponto de partida vai ser uma obra mediúnica do Espírito Emmanuel com o benfeitor Chico Xavier, intitulada Alma e Coração, cujo capítulo 1, o título é Começar de Novo, ou Recomeçar. E o benfeitor Emmanuel começa dizendo: erros passados, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos. Eu creio que o amigo, a amiga, concorde comigo de que todos passamos, invariavelmente, por estas circunstâncias e sempre justificamos dizendo que somos seres em processo de aperfeiçoamento, dada a nossa condição de seres perfectíveis, ou seja, poderemos nos tornar perfeitos. Nós não somos imperfeitos, porque isso pode dar a ideia de algo acabado, de que nada pode ser feito. Não, nós somos seres perfectíveis. Imagine que, como a cerâmica na mão do oleiro, a todo instante nós vamos recebendo os acabamentos da vida e nos tornando melhores, mais lindos. Lindos no sentido do caráter, dos valores. Então, se você passa ou já passou por essa questão do erro, da tristeza, das lágrimas, dos desajustes, todas essas circunstâncias, elas são pedagógicas. Elas não têm nenhum sentido punitivo, mas elas têm um sentido de ensinar, tornar cada criatura melhor.
Mas o Emmanuel prossegue lá na obra Alma e Coração, capítulo 1, dizendo: às vezes, acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas as portas se mostram cerradas à necessária renovação. Esqueces-te, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça cada manhã. Olha que interessante. A própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça cada manhã. Você também há de concordar que existem pessoas que costumam dizer: eu sou mesmo assim, não tem jeito, já fiz de tudo, eu não consigo mudar. Será mesmo? Existe um ditado popular que diz que só não muda o que está morto. Por vezes, quando a primeira porta a qual batemos não abre ao nosso toque, nós desistimos. E se aquela porta em que batemos e não abriu não for adequada à nossa necessidade? Sim, porque depois dela existem outras portas, muitas portas, milhares de portas esperando o nosso bater. O que é que o Emmanuel está querendo dizer com isso? Que a gente acredita que as bênçãos estão extintas e que todas as portas estão cerradas ou fechadas à nossa renovação. Que nós precisamos superar essa ideia de que todo dia, a cada manhã, quando nós acordamos, nós estamos renovando a possibilidade do progresso, da melhoria. Em seguida, o Emmanuel vai dizer: e agora? O que fazer? Começar de novo é o processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar. E aí, quando eu li essa frase do Emmanuel, começar de novo, eu lembrei da música da Simone, interpretada por ela e pelo Ivan Lins, que o título da música é Começar de Novo. A música diz assim: começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido. Eu creio que a letra dessa música, Começar de Novo, casa com a letra de uma outra música do Ivan Lins, que em determinado momento diz: no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. É interessante como a gente pode, claro que com a ajuda dos bons espíritos, descobrir estas coisas, lembrar destas coisas, traçar um paralelo entre elas, relacioná-las com os conceitos, com os postulados, com os princípios da doutrina dos espíritos. Sim, porque a música do Começar de Novo e Contar Comigo, você vai contar com quem para recomeçar? Com sua força, com sua boa vontade, claro, com a assistência dos bons espíritos, de Jesus, com a bondade de Deus. Mas a pergunta, muitas vezes, quando a gente quer mudar, que a gente cada um faz a si mesmo, é: será que vai valer a pena? Toda mudança para o bem, claro que vale a pena.
A gente se rebela, a gente se debate, se machuca, mas sobrevive. Mesmo que a gente passe pela situação mais difícil, pela circunstância mais dolorosa, nunca se esqueça que depois de toda noite tem um dia. Não tem 2 noites seguidas, sempre vai ter um dia. E esse dia, como está lá na outra música do Ivan Lins, né, nesse novo tempo, apesar de tudo que nós passamos, do castigo, das dores, do sofrimento, a gente cresceu espiritualmente, a gente aprende. Mas aí na letra ele diz, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. Ou seja, não caia mais nessa armadilha, não cometa mais esse equívoco. O nosso saudoso e querido Chico Xavier, ele psicografou uma obra intitulada Nosso Livro. Foi lançada em maio de 1950. Resultado da psicografia de diversos espíritos, entre os quais o espírito Agar, mãe de Ismael. Todos devem recordar que Agar era uma servidora de Sara e Abraão. Como Sara não podia ter filhos, ela mesma sugeriu que Abraão tivesse um filho com a sua serva, uma serva egípcia que era Agar. E Agar tem esse filho, coloca o nome de Ismael, e muitos anos depois, a Sara, inexplicavelmente, fica grávida e vai ter também um filho e vai colocar a Sara para fora de casa, junto com o pequeno Ismael. Vocês devem saber o que significa Ismael, né? O nome Ismael significa Deus conosco. Aliás, uma outra obra do Chico Xavier e do Emmanuel que foi publicada em 2007. Ismael vai ser o governador espiritual do Brasil. Ele é o nosso governador espiritual. Mas vamos ver o que diz Agar na página 4 da obra Nosso Livro. O título desse capítulo é Comece de Novo. Ela diz assim: meu amigo, se a dor lhe bate à porta, lembre-se dos benefícios de que é portador e não desfaleça. A bondade divina não articula pensamentos para o mal. Olha que interessante. Chegou a dificuldade? A dificuldade ela é sempre temporária. Chegou a dificuldade? Agradeça. Ela traz uma mensagem para você. Ela traz um ensinamento. Ela tem a finalidade de transformá-lo para melhor. E lembre-se que apesar dela ter chegado, da dificuldade ter chegado, tem muitas outras coisas boas na sua vida que merecem ser relembradas, que são benefícios de Deus para todos nós. E Deus nunca quer o mal para nenhum de nós, para nenhum de seus filhos. H diz, a ferida que dilacera ou o desgosto que perturba temporariamente costuma encerrar incalculáveis recursos de elevação. Tenha paciência e não esmoreça no bem. Olha que interessante. A palavra que chama a atenção aqui é temporariamente, algo que nós estamos insistindo em dizer. Todo bem é temporário, todo mal é temporário, toda dificuldade tem hora certa para acabar. E ela diz, costuma encerrar incalculáveis recursos de elevação espiritual, através da forma pela qual eu vejo o sofrimento, eu vejo a dor, eu vejo a dificuldade. E o aconselhamento é preciso, tenha paciência e não esmoreça no bem. Pessoas que quando as coisas começam a dar errado, então
acham que vão resolver o problema fazendo mal. Não resolve, pelo contrário, piora. E ela vai seguir na linha da orientação. Ela diz: se a desorientação lhe entrava os passos, melhor dizendo, se a desorientação lhe entrava os passos, use a prece. A oração realiza milagres. Olha que interessante. Está perdido, não sabe para onde vai. Está em graves dificuldades. Ore, reze, faça uma oração. A prece é um contato com a divindade. Faça uma conexão com Deus. Use o seu Wi-Fi. E ela diz mais: se possível, reúna aqueles que você ama dentro da mesma vibração de confiança no culto do Pai Celestial. A H está convidando as pessoas a fazer o Evangelho no lar, que ela chama de vibração de confiança. Se está doente, diz ela, e desalentado, peça a bênção do Senhor para o copo de água fria que lhe atende à sede, porque da fonte divina fluem substâncias de paz e restauração para quantos lhe pedem socorro ao sublime poder, uma prática comum do Evangelho no lar. Nós colocamos uma água limpa, pura, para ser fluidificada pelos bons espíritos e que depois todos aqueles que participam do culto do Evangelho vão tomar. Uma água medicinal para as doenças do corpo, para as doenças da alma. Ela diz ainda: se você permanece em desespero, não permita que a sua desventura culmine em gestos de suprema revolta. Espere mais tempo, antes de qualquer resolução inapelável e injusta. Amanhã, o dia renascerá transformado. As circunstâncias se modificam de minuto a minuto, e os reveses de agora serão alegrias no porvir. Olha que aconselhamento precioso. Se desesperar, a coisa piora. A coisa piora. Porque o estado natural, consequente do desespero, é a revolta. E um coração revoltado é capaz de levar a atitudes, a condutas absolutamente inadequadas, injustas. E o verbo a ser empregado nestas circunstâncias é o verbo esperar. Esperar porque o dia seguinte, o amanhã, as coisas serão melhores. O dia, como ela diz, renascerá transformado. As circunstâncias vão se modificando minuto a minuto e o que era dificuldade, dor e sofrimento vai passar a ser alegria. E aí ela faz uma recomendação dizendo: teça, do verbo tecer, com serenidade a sua auréola de ventura por vindoura, aproveitando os ensinamentos que a dor lhe trouxe ao coração. Não tema as dificuldades e prossiga com Jesus para frente. Busque a presença do Divino Amigo em seus pensamentos e na própria luta encontrará infinitos motivos de reconforto e beleza, bom ânimo e paz. Inicie o abençoado serviço da oração hoje mesmo e amanhã provavelmente você começará a rejubilar-se na colheita da luz.
Eu considerei espetacular esse texto da Agar. Muito bonito, profundo, extremamente didático, pedagógico. Comece de novo. Página 4 da obra Nosso Livro. Você pode, inclusive, baixar esse livro na internet, o PDF dele. Olha que interessante que ela diz para a gente. Todos os ensinamentos que a dor nos traz ao coração devem ser aproveitados. De tudo que acontece na vida, nós temos que ter um olhar atento para saber qual é a lição que essa circunstância, que esse fato, que esse momento está trazendo para mim. Nós não devemos temer as dificuldades, mas devemos confiar em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, confiar em nós mesmos, sabendo que, por mais tormentosa que seja a noite, depois dela virá um lindo amanhecer. Devemos estar sempre elevando o nosso pensamento, buscando essa conexão divina. Está sempre dizendo: Senhor, eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade, mas eu sei que tu estás comigo. Acalma o meu coração, clareia os meus pensamentos. Refreia minha língua para que eu não profira palavras rudes, deselegantes, deseducadas, que ferem, que machucam. Sanitiza os meus pensamentos. Porque se eu trago Jesus, se eu trago Deus para mais perto de mim, ou me coloco mais perto deles, e eu vou ter, como diz Agar, motivos de reconforto e beleza, bom ânimo e paz. Não será diferente. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, para este tema sempre é tempo de recomeçar. Eu recorri mais uma vez ao benfeitor Emmanuel, agora no epílogo do capítulo 1 da obra Alma e Coração. No epílogo desse capítulo, no finalzinho dele, o Emmanuel diz assim: tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais. Olha que interessante. Esse recomeçar não pode ser desprezado. Essa oportunidade que Deus nos dá não pode ser desprezada. Porque se nós desprezarmos essas oportunidades, essas tarefas que o Senhor coloca no nosso caminho, em algum momento a gente vai voltar para revisar e reassumir isso. Nós teremos de pagar até o último ceitil. Pagar no sentido de fazer, pelo nosso progresso espiritual, tudo o que nos for possível. Porque nós estamos submetidos a uma das leis morais que está capitulada no Livro dos Espíritos, que é a lei de progresso. Nós precisamos sair desta existência melhores do que quando chegamos. Esse é o papel, o grande objetivo da reencarnação, é nós melhorarmos. E isso será às custas de muitos sacrifícios, de muitos desafios, de muitas lutas. Teremos momentos difíceis, mas teremos momentos agradáveis. Teremos noites escuras, mas teremos manhãs clarificadas
pelo sol do amor de Deus. Nós não podemos perder as oportunidades, nós não podemos deixar de cumprir as tarefas que nos cabem e que são todas oportunidades de progresso espiritual. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, sempre é tempo de recomeçar. Eu agradeço o carinho, da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.